Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa 12ª aula. Hoje o objetivo vai ser nós trabalharmos com derivada de função implícita e derivada de função inversa também, tá bom? Mas antes de começar propriamente a aula, eu gostaria de resolver um único probleminha da aula passada para revisar, tá certo? Vamos lá então, só para a gente revisar, até porque hoje a gente vai utilizar bastante essa regra que é conhecida como regra da cadeia, tá bom? Foi ministrada na aula passada e a gente vai utilizar novamente hoje. Bom, quando você pega uma função que depende de x, pensando lá nos polinômios, você pensa, né, o 9 vem para frente, diminui uma unidade, aí seria 9x à oitava, digamos assim, tranquilo. Só que aqui não é dessa maneira, tá? A gente vai usar a regra da cadeia, que é uma f aplicada em quem? G de x. Quem seria o g de x? Esse aqui, tranquilo? É uma composição de funções, tá? Então, como é que a gente resolve usando a regra da cadeia? A gente faz a derivada de quem? De f. Então, aqui seria como? 9, o 9 e o 10, não é isso? Tá? Fica 9 vezes quem? G de x. Só que o g de x não vai esquecer que aqui vai descer uma o quê? Unidade. Eu poderia pensar isso aqui como se fosse u elevado à nona potência. Tá dando para compreender? É mais fácil assim, tá? Como é que seria a derivada de u à nona? O 9 e 10 vezes u elevado à oitava potência. Tudo bem? Só que quem é meu u? A própria função. Então aqui é aplicado em u, que é justamente quem? O x menos 2 dividido por 2x mais 1 elevado à oitava ao quê? Potência. Isso é apenas a primeira derivada da função aplicada na própria g, tá bom? Multiplicado por quem agora? Pela derivada de g de x. Quem seria aqui meu g de x? Essa parte interna, tudo bem? Então, vezes a derivada, vou colocar aqui bonitinho, que a gente vai fazer com calma. A derivada aqui do g de x. Posso prosseguir? Tá? Bom, aqui foi tranquilo, né? Fica com 9 vezes ela elevado à oitava. E aqui, o que é que a gente vai aplicar? Obrigado. A regra da derivada do quociente. Tá bom? Derivada do quociente. Vou colocar ela bem aqui, em forma assim, ó. O que é a derivada do quociente? É o v, derivada da primeira, derivada da segunda. Aqui é o sinal de quê? De menos, dividido por v elevado ao quadrado. Tudo bem? Posso prosseguir? U é a de cima e V é a de baixo. Então, vamos derivar direto. Me ajuda aí. Derivada de U. Qual é a derivada de x menos 2? Não dá 1? Tranquilo? A derivada da constante dá 0. Aqui vai dar 1. Vezes o V. Quem é o meu V? 2x mais 1. Vou até colocar dentro de parênteses. Vou fazer bonitinho aqui. Menos U. Quem é o meu U? X menos 2 dentro do parênteses, por ser dois termos, tá bom? Multiplicado pela derivada do V. Quem é o meu V na segunda? Qual a derivada de 2x mais 1? Aqui dá 0, e a derivada de 2x vale 2, somente a constante. Então, aqui vai ser apenas o número 2. Tá? Dividido, eu errei uma coisinha aqui, tá? Vou até fazer bonitinho, senão vai ficar errado lá. F de x é igual a 9 vezes x menos 2 elevado à oitava, dividido por 2x mais 1, vezes esse resultado, tá? Vamos lá. Esse resultado quem é? 2x mais 1, vezes... Vou até tirar isso daqui, tá? Só vou fazer uma setinha para dizer que é derivado. Vai ficar menos 2 vezes x... dá menos 2x,
Concorda? E menos 2 vezes menos 2 dá o quê? Mais 4. Tranquilo? Agora não vai te esquecer que essa multiplicação aqui é desse resultado. Então aqui eu vou colocar um colchete para mim não errar essa multiplicação, tá bom? Tudo isso aqui dividido por v ao quadrado. Quem é o meu v ao quadrado? Não é 2x mais 1? Então coloco 2x mais 1 elevado ao quadrado. Tranquilo, gente, aí? Sim, só usei a regra do produto. Para finalizar, a gente vê o que é que vai dar aqui, tá? Aqui nessa conta que dá para simplificar mais alguma coisa. O que é que está faltando aqui? O que é que eu estou errando? Já sei que eu estou errando. Que não é f de x, tá, amigos? Tá bom? Eu posso pensar o f de x dessa maneira, mas não vai te esquecer que é um f aplicado numa composição, tá? F aplicando em g de x. Não vai te esquecer disso. Então vai ficar 9 vezes. Se não entender, fale logo, por favor. Daqui eu coloquei isso aqui. Está certo ou está errado? Só isso aqui. Eu desmembrei em 2 potências, entendeu? É esse elevado à oitava e esse elevado à oitava. Só fiz desmembrar. Tranquilo? Posso prosseguir? Tá? Vezes, agora vamos resolver aqui. 2x positivo vai cancelar com 2x o quê? Negativo. E vai sobrar 1 com mais 4, que vai dar quanto? 5. Então aqui vai ficar o número 5. Sobre 2x mais 1. Elevado ao quadrado. Aí tu vai dizer, por que o seu desmembrou, professor? Porque aqui também é 2x mais 1. Deu para compreender? E aí eu vou fazer uma multiplicação de 2 potências que possuem a mesma base. Tranquilo, gente? Ou seja, para finalizar isso aqui vai ficar f de x é igual a 9... Opa, dá para simplificar ainda mais. 9 vezes 5. Não é? Multiplicação? 9 vezes 5 dá 45, vezes x menos 2 elevado à oitava. E aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma-se os expoentes. 8 com mais 2, 10. Alguma dúvida nessa questão aí, gente? Não? Tua prova é sexta-feira. Vou colocar uma questão que vai envolver derivada do quociente, já estou te avisando. Vai ter uma questão envolvendo a derivada do produto. Vai estar lá na tua prova também, tá certo? Derivada usando a regra da cadeia, também vai estar lá na tua prova. Tá? Vamos estudando com calma. Reveja a aula passada e da aula de hoje vai ser umas 2 ou 3 questões também. Tá bom? Vamos lá então. Projete lá, amigo, para mim, por favor. Bom, então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre derivação implícita e derivada da função Q inversa. Aí você fica se perguntando, derivação implícita, né? O que seria a questão de implicitude ou explicitude de uma função matemática? Bora pensar da seguinte maneira. Isso aqui é uma função, tranquilo? Uma função quadrática, todo mundo conhece, dá para descobrir as raízes, você consegue construir o gráfico e tal. Isso aqui a gente chama de uma função explícita. Função o quê? Explícita. Eu consigo isolar o y e uma função de y depende de quem? De x. Tá? E você consegue obter várias propriedades aqui de forma natural, como derivada, máximo ou mínimo, dependendo da função. Fazer estudo da variação no sinal, tá bom? Dessa função. Tá? Bom, existem várias outras funções que são tranquilas e explícitas, que nem as funções afins, algumas funções polinomiais, porém existem algumas funções que a gente tem dificuldade de trabalhar. Existem outras que nem função é representada por uma equação, digamos o quê? Uma equação. Vou te dar um exemplo. Alguém lembra que fórmula é essa? Quem lembra? Oi? Dá para pensar. Na verdade, ela vem do Teorema de Pitágoras, a demonstração. Ela vem do Teorema de Pitágoras, mas a fórmula não é do Teorema de Pitágoras, tá bom?
Bora lá, tu viu ano passado, terceiro ano do ensino médio, te garanto. Equação da circunferência, que quando a gente demonstra, ela vem do teorema de Pitágoras. Dá para pensar, né? Hipotenusa a ao quadrado mais b ao quadrado igual a hipotenusa. É isso aí, ela vem da demonstração do teorema de Pitágoras, tá? Aí você fala, repete lá. Olha bem o que ele falou. Equação. Ele não disse função. É uma fórmula, mas que representa uma equação. E cuidado, nem toda equação é uma função. Porque existe uma definição para ser função, tá bom? Existe o quê? Uma definição matemática, um rigor matemático para quando você diz que é uma função ou quando é uma simples equação, tá bom? Bom, aqui eu não vou ficar demonstrando isso, tá? Mas pensando no plano cartesiano, seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Tem uma circunferência, aqui é o centro da circunferência, é o centro. Aqui eu posso dizer que a abscissa é o A e a ordenada quem é? O B. Tranquilo? E se eu puxar daqui para cá, nesse pontinho, isso aqui é chamado de quê? Essa distância desse segmento. Não é o raio? É o raio. Aí vem lá aquela ideia, amigo, que você fez, ó. Daqui para cá eu puxo, daqui para cá eu puxo, aqui forma um triângulo o quê? Retângulo. Aí você consegue obter essa dedução dessa equação da circunferência, onde o centro, esse ponto aqui que é o centro, ele é dado por A e por quem? Por B. Tranquilo, gente? Só para relembrar a equação da circunferência no terceiro ano do ensino médio. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Olha para isso aqui e faça... Aqui errei, tá? Desculpa. Aqui não é B. Eu errei aqui, me desculpem, tá bom? Centro A e B. E aqui é o raio. Raio elevado ao quadrado, tá? Desculpem, consertei. A e B é o centro da circunferência, como eu coloquei aqui. E aqui é o raio da circunferência. Me desculpe. Pequeno equívoco. Igual. Eu gostaria que você fizesse uma comparação. A de cima com a de baixo. Alguém arriscaria me dizer qual é o centro dessa circunferência? O centro. O centro é dado por A e B, não é isso? Olha para cá. Quanto é que vale o A e quanto vale o B? Pensa. Aparece aqui a letra A? Então é zero. Quanto é x menos zero? Quanto é x menos zero? X. Então a letra A vale zero. Quanto é I? Aqui também errei, né? Meu Deus, estou demais hoje. É x menos A e y menos B. Quanto é y menos zero? Y. Então a letra A vale zero e a letra B vale zero. Então tem uma circunferência onde o centro A e B é no 0, 0. Ou seja, o ponto 0, 0 é o ponto na origem. E o que é que está escrito aqui? 1. Faz uma comparação. O que é esse número 1? É o raio da circunferência. Porque se eu pensar em 1 elevado ao quadrado, é o raio elevado ao quadrado. Então, o raio da circunferência vale quanto? Vale 1. Tudo bem? Bom. Quanto é que vale esse ponto aqui? Quais as coordenadas? A coordenada desse ponto. Qual é a coordenada? 0, 0. Sim ou não, né? Origem? 0, 0. É justamente essa situação. 0, 0. Quanto é que vale o raio da circunferência? 1. Então, daqui para cá, essa distância vale quanto? 1. Daqui para cá, no plano cartesiano, vale quanto? Menos 1. 1 positivo e 1 o quê? Negativo. Tudo bem? Então, essa equação da circunferência é representada por esta curva. Minha pergunta é, esta curva é uma função? Aí você vai dizer, como é que eu vou saber? Graficamente, faz o teste da reta vertical. Teste da reta o quê? Vertical. Passa uma reta vertical. Professor, tem um elemento do domínio que está cortando o gráfico em quantos pontos? Não é função. É uma curva. É um desenho matemático que pode representar por qualquer equação, mas isso aqui não é uma função. Deu para compreender? Aí eu pergunto, poxa, aí, como é que a gente
trabalha tanta equação da circunferência e a gente chega agora e não dá para trabalhar mais? Não, calma aí, vamos com calma. Lembra que a gente trabalhou algumas funções que eu falava muito de restringir o domínio? Restringir para a gente obter alguma coisa melhorzinha e poder trabalhar. Então, a gente pode fazer isso em várias situações matemáticas. Nessa situação aqui, além de restringir o domínio, a gente vai trabalhar agora com a função implícita. Aí vai dizer, professor, o que seria uma função implícita? Vamos lá. Nessa daqui, a equação da circunferência, a equação. Olha o que eu vou fazer aqui. Tá mais x, passa para cá como? Menos x quadrado. Tranquilo? Qual é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Tudo bem. Mas basta colocar a radiciação aqui? Não, né? Aparece o que aqui? Não aparece tal de mais ou menos? Sim ou não? É mais ou menos. Raiz quadrada, tá? Quando você tira, aparece mais ou menos. Então, o que aconteceu? Eu consegui obter agora, a partir da equação da circunferência, uma função y, uma função quê? Y, que vai ser dada implicitamente por essa expressão algébrica. Tá? Às vezes, você vai encontrar certas situações que tu vai tentar isolar o y e não vai conseguir. Então, a gente tenta obter o quê? Funções implícitas representadas por essa equação. Tá? E a partir dessas funções implícitas, a gente consegue obter várias coisas. A gente vai conseguir obter uma reta tangente, uma derivada, às vezes máximo, mínimo, dependendo da função que a gente vai escolher. Tá certo? Bom, se você notar aqui, tem mais ou menos. Desculpa a garganta, tá? Bom, olha para essa semicircunferência. Aí eu te pergunto, isso aí é uma função? Agora é uma função. Agora é uma o quê? Função. Então, eu coloco certas condições onde eu consigo trabalhar. E essa outra aqui é uma função? Também é. Então, consegui pegar aqui, representar implicitamente por essa função, com sinal positivo, tranquilo? E essa outra aqui é com sinal o quê? Negativo. E aí você consegue obter tudo aquilo que a gente já está trabalhando e ainda vai trabalhar muitas coisas. Mas aí quando eu faço o quê? Uma função implícita. Ainda vou mais além. Eu posso ainda trabalhar com essa circunferência e não precisa ser toda ela, tá? Eu peguei uma semicircunferência, mas se eu quiser, eu posso descrever só esse intervalo aqui. Está dando para compreender? Posso criar uma função, definir o domínio e tudo, dizer, olha, vai sair graficamente isso. E aí eu consigo trabalhar com essa função, tá bom? Então, seria chamada de função implícita a partir da equação dada, tá bom? Existem equações que é difícil para a gente trabalhar, muito difícil mesmo. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Olha para cá. Imagine você isolar a letra y. Está dando para entender? Eu vou supor que eu quero que você resolva isso na variável y. Caramba, então é uma equação de qual grau? Terceiro grau. Eu falo, já tenho dificuldade com o do segundo grau, imagine o terceiro grau. Mas existem métodos matemáticos para resolver essa equação do terceiro grau. E aí pode dar uma solução real, solução complexa, e aí a dificuldade é grande, tá bom? Mas como o nosso objetivo aqui é trabalhar com derivação implícita, então existem uns métodos alternativos que a gente, a partir dela, pode obter a derivação implícita, tá? Através de uma função obtida a partir dessa equação. Tá? Vou dar um exemplo aqui de funções implicitamente. Tá bom? Tá. Antes de eu falar da função implícita, olha o que está dizendo bem aqui. Depois a gente vai trabalhar isso na prática. Tá bom? Dizemos que uma função y igual a f de x é dada implicitamente pela equação q, onde o q depende de x e y, tá bom? Igual a zero. Se para todo x no domínio de f, o ponto x, f de x, for solução da equação. Ou seja, você toma um ponto no domínio, escreve implicitamente e ainda tem que ser solução dessa nova equação que é implícita. Tá?
Talvez assim, tecnicamente falando, é difícil a compreensão, mas na prática vocês vão já ver que isso é fácil. Olha a nossa circunferência. Qual é o centro dessa circunferência, rapidamente? 0, 0. Quanto vale o raio? Não. 2. Não vai te esquecer, só olhar para cá, para o quadro, rapidamente. 4 ao quadrado. Aqui, R é o quadrado. Esse aqui vale 4. O meu raio vale quanto? 2, porque é 2 ao quadrado. Tranquilo? Tá? Então, aí o raio da circunferência vale 2. Olha essa curva, gente. Conhecida como fólio de Descartes. Se você ver, parece uma pétala, né, de uma rosa? Não parece? A ideia, deixa eu até anotei aqui. A ideia dele era encontrar uma curva, mas que descrevesse as 4 pétalas nos 4 quadrantes. Está dando para você entender? Aí você, se for projetar a imagem, por favor. Você vê na imagem que nós temos como se fosse uma pétala no primeiro quadrante. Então ele queria obter uma equação, uma única equação, que descrevesse, digamos, uma pétala no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. E não conseguiu. Tá? Mas gerou essa curva matemática, e além dessa existem várias outras. Algumas com objetivos sim, dentro de várias áreas do conhecimento matemático, que serve para modelar outras funções. Tá bom? Esse é conhecido como fólio de Descartes. Isso aí parece o quê? Um coração, né? Você pode mexer os parâmetros. Os parâmetros, esse aqui, ó, 0,5, 0,5. E aí você pode achatar e tal. Ele é conhecido como cardioide. Tá bom? Essa aqui é conhecida como a curva do diabo. Tá bom? Do jeito como está aqui, eu posso inverter também, rotacionar, tá? E aí a gente pode trabalhar. E um detalhe, é função? Olha bem, olha só para o gráfico. É uma função? Não. Corta lá, faz o teste da reta vertical. Isso não é uma função, mas eu posso talvez encontrar funções implícitas, tá? Que aí eu restringo lá o domínio e vai dizer, opa, mas aqui é uma função. Deu para compreender? Essa é conhecida como a curva do diabo. Ah, tá. Deixa eu colocar bem aqui, licença. Pode continuar projetando lá, amigo. E existem outras curvas que eu nem coloquei aqui. Bom, olha aqui essa outra curva. Essa outra curva, ela... Deixa eu ver se essa daqui... Minha pergunta é, essa curva é uma função? Presta bem atenção. Olha para o quadro. Para o quadro não, para a projeção. Ela é uma função? Não. Se você fizer um teste da reta vertical, ela vai passar em 2 pontos no gráfico. Também não é uma função. Tá bom? Próxima. Bem aqui. Ah, tá. Deixa eu colocar a reta vertical. Deixa eu ver se passa. Olha aí a reta vertical. Cortou a minha função em quantos pontos aí? 2 pontos. Não é. Tá bom? Curva do diabo, olha aí, é uma função? Não, eu estou colocando só uma reta, mas pode colocar várias retas aí. Aquela outra que foi a primeira, né, do fólio do Descartes, também não é uma função. Mas eu posso trabalhar em certas partes do domínio e dizer, opa, mas aqui ela vai dar uma função. Tá? Essa que vai ser a nossa ideia hoje. Vamos lá, vamos voltar para cá então. Ok. Vamos lá. Deixa eu colocar bem para cá. Projeta lá para me ver a função, por favor. Ok, vamos lá, gente. Aqui eu tenho uma equação. Uma o quê? Equação. E eu quero encontrar uma função f
que vai ser dada implicitamente por essa equação. Tá bom? Depois que eu encontrar essa equação, eu quero encontrar o quê? Desculpa, depois que eu encontrar a função, eu quero encontrar o quê? A derivada dela em relação a quem? A x. Tá bom? Vamos lá. Olha, preste atenção, eu diria que é como se fosse um método, porque a gente vai fazer um pouquinho de forma exaustiva isso. Tá? O que é que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar logo aqui, tá? Eu vou derivar em relação a x, o primeiro membro. Tudo bem? E esse número 9, vou colocar mais para cá, também vou derivar em relação a x. Tranquilo? Alguma dúvida nisso aí? Deriva de um lado e deriva do outro. Em relação a quem? A x. Posso prosseguir? Vamos lá. A derivada da soma ou da subtração, posso derivar de cada uma parcela de forma individual. Vocês já sabem isso. Quando a derivada de 5x², em relação a x? 10x. Vou pular para cá. Quanto é a derivada de 3x? 3. 3 positivo. Igual. Vou pular para o segundo membro, te acalma. Quanto é a derivada em relação a x do número 9? É uma constante, a derivada é quanto? 0. Faltou uma parte eu derivar. Quem foi que faltou eu derivar? O menos 2y. Agora vamos com calma, tá bom? Quanto é a derivada de menos 2y em relação a x? 0. Não, não é. Aí vai dizer, poxa, mas não em relação a x? Por que não é 0? Porque o meu y é uma função que depende de quem? De x. Então, apesar de estar escrita apenas a letra y, mas aqui é y de x. Está dando para entender? Bora começar a ter essa pegada dessa visão, porque a gente vai fazer isso de forma repetida. Se tu pensar que a derivada de 2y aqui é 0, pode ser 0, se não depender de x. Mas o y depende de x. Quem é o y? Uma função que depende de quê? De x. Tranquilo aí? Tranquilo? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar como, então? Menos 2, a derivada de y em relação a quem? A x. Tranquilo, hein? Tranquilo? E agora, o que é que eu faço? O que é que eu quero encontrar? Não é dy dx? Bora isolar o dy dx. Tá, 3 positivo, passa para o outro lado como? Coloco menos 2 aqui. Tá, 3 positivo, passa para o outro lado 3 negativo. Tá, 10x positivo. Passa 10x o quê? Negativo. O que é que está faltando? O 2 negativo está multiplicando. Passa como? Dividindo. Vou colocar bem aqui. Quanto é que vai ser isso dividido por menos 2? Não vai trocar o sinal? Troca ou não troca o sinal? Então vai ficar... Vou inverter aqui. Vai ficar 10x mais 3 dividido por quem? Por 2. Deu para entender? O 2 negativo está multiplicando, passa dividindo. Como o número é negativo, faz jogo de sinal, vai trocar o sinal. Então, consigo encontrar o quê? A derivada de y em relação a x. Tá? Isso vai ser uma derivada de qualquer equação que eu consiga escrever implicitamente. Cadê a minha equação? Essa aqui é a minha equação. Tá? Então, se eu conseguir obter uma função, a derivada dela implícita sempre vai ser essa daqui. Independentemente de como eu vou escrever. Tá? Essa vai ser a derivada dela de y em relação a x. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Projeta aí, por favor. Se você pensar nessa equação
3x à quinta, errei, não. 3x à quinta mais y à quinta menos 2x ao cubo igual a 8. Pensa nessa equação como sendo... Se fosse para você resolver na incógnita y. Ela é do quinto grau, né? E aí, conseguiria resolver essa equação na incógnita y? Ele ia dizer que é do quinto grau, concorda? Não dá. Não dá, e aí fica complicado. Então, até porque não é esse o objetivo nessa questão. O que é que eu peço nessa questão para você? A derivada de y em relação a quem? A x. A mesma ideia da anterior. Tudo bem? A mesma ideia. Bom, professor, mas eu não vou conseguir aqui, talvez, isolar a letra y. Talvez sim, talvez não. Existe uma maneira rápida de fazer? Tem. Já vou aproveitar aqui, tá? Vou derivar em relação a x de um lado. Todo mundo. E o que é que eu faço com 8? Derivo também em relação a x do outro, para obter a derivação implícita. d dx do número 8. Tá bom? Essa aqui dava até para fazer de outra maneira, mas relaxa. Vamos lá. E aí, o que a gente vai fazer agora? Calcular a derivada. A derivada da soma é a soma das derivadas. Cuidado, hein? Quanto é que dá a derivada desse aqui? 15, x elevado à quarta potência. Quanto é que dá a derivada desse aqui? Menos 6, né? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Diminui uma unidade, x ao quadrado. Igual, quanto é que dá a derivada disso em relação a 8? 0. Novamente. Cuidado. Quanto é que dá a derivada disso aqui? Normalmente o aluno ele pensa em duas situações. Eu já vou te falar o erro, tá bom? Vou logo te falar o erro. Como a derivada é em relação a x, alguns vão continuar pensando no zero. Vai dar zero, porque a derivada é em x. Aí você vai errar. Porque esse y depende de quem? De x. Então ele tem uma letra x, ele tem uma dependência de x. Está dando para compreender? Então não pense que vai dar zero. Está errado. Segundo. Então vou só escrever dy dx? Não. Se você prestar atenção, como y depende de x, vou até jogar dessa maneira aqui, ó, d dx de y à quinta. Bora fazer com calma essa para você entender, tá bom? Pode ser? Isso aqui, você concorda que seria uma função composta? Uma composição de funções? Se é uma composição de funções, então eu tenho que pensar na regra da cadeia. E a gente vai usar a regra da cadeia. Por isso que eu iniciei a aula usando a regra da cadeia, tá? Então, no automático aqui vai ser a derivada de f aplicada em quem? Em g, vezes a derivada de quem? De g'. A gente vai usar a regra da cadeia. O y está aplicado em quem? Em x. Tá? Como é que vai ficar isso aqui então? Vou repetir. Vai dar 15x à quarta. Eu derivo normal. Qual é o derivado de y quinta? Quanto é que dá a derivada de y quinta? 5. Y o quê? A quarta. Mas o que é que está faltando ainda? A derivada de f aplicada em quem? Em g. Quem seria meu g? Ainda está faltando aqui ainda, na verdade é o 5y² vezes a derivada do g'. Deixa eu ver se é isso que eu acho que eu estou confundindo aqui, só uma parte, licença. É isso mesmo, é da composta, tá? Tá certo, sim, não está errado não. Tá? Vezes a derivada de y em relação a quem? A x. É isso mesmo, tá bom? É a regra da composta. Então vem 5y² vezes a derivada do g'. Quem é o g'? É o próprio y. E o que é a derivada do y? A derivada de y em relação a x. Igual, errei. Menos 6x², né? Igual a quem? A zero. Qual é a pergunta dele?
dy dx. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Isolar, não é isso? Se ele quer o dy dx, eu tenho que isolar o dy dx. Então, bora isolar. Vou colocar bem aqui. 5y à quarta, dy dx, é igual. Se está menos, passa mais, 6x quadrado. Tá? Se está mais 15, passa menos, 15x à quarta. E agora falta o quê? Não quero só dy dx, esse termo que está multiplicando passa como? Dividindo. Vou jogar ele para cá e vou apagar aqui, tá? Pronto, já vou apagar. Pronto, encontrei a derivada de y em relação a quem? A x. Deu para entender? Eu só quero que vocês tenham cuidado nessa parte aqui, tá? Não é apenas 5y à quarta, é uma função composta, então eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Regra da cadeia. Se é uma composição, regra da cadeia, regra da cadeia. Alguma dúvida nisso daí? Não? Aí talvez você diga assim, poxa, professor, mas aqui tem y em cima e embaixo? Mas te lembre que isso aqui é uma função dada implicitamente, tá? Da equação inicial. Bom, essa é a derivada. Essa foi igual a 8. Foi. Não entendi. O 5y à quarta? Não entendi. Tá. Foi só aqui. Deixa eu ver. 15x à quarta e menos 6x. Tá certo. Aqui era x, né? Correto. Era só o que eu tinha pagado, não é isso? Obrigado. Ok. Projeta lá a próxima para mim, por favor. Isso. Se g de x mais 3x vezes o seno de g de x é igual a 3x quadrado mais π. Dá medo, né? Encontre quem? G' de zero. Primeiro, eu quero a derivada. De qual função? Função g. Tu pode até isolar a função g. Pega esse termo aqui, joga para cá, mas tu não vai conseguir achar a derivada disso aí. Não vai. Então, eu preciso encontrar uma função implícita dada por essa equação. Está dando para compreender? Aí vai dizer, como é que eu vou conseguir obter uma função implícita? Quem sabe me dizer? O que é que eu vou fazer inicialmente aqui? Derivar. Vou derivar em relação a quem? A x de um lado. E vou fazer o quê? Derivar em relação a x do outro. 3x quadrado mais π. Pronto. E bora ver se a gente consegue achar a derivada da função. Nessa que é a ideia. Para mim achar a derivada no ponto zero, mas eu preciso encontrar uma função derivada. Bora ver o que é que vai dar nisso daí. Tá? Quanto é que dá a derivada em relação a x de g de x? Você pode escrever d dx de g de x, ou eu posso usar a notação de Leibniz também. Ó. Posso escrever assim. Tranquilo? A derivada em relação a x de g de x é o próprio quê? G' de x. Tranquilo? Mas, cuidado, vou fazer direto. Vou fazer direto essa, tá? Primeira pergunta. Derivada da soma é a soma das derivadas. Já calculei a primeira derivada, agora falta a segunda, o quê? Derivada. O que é que eu tenho aqui nessa segunda? Não tem um produto? Então é a derivada do produto.
E relembrando aqui a derivada do produto, não vai te esquecer, tá? O V derivada é a derivada do primeiro vezes segundo mais o primeiro multiplicado pela derivada do segundo. Tem que estar na V isso daí. Então vamos lá. Mais derivada de U vale quanto? 3 vezes a segunda. Então repete, seno de g de x. Seno de quem? De g de x. Tudo bem? Vou até colocar assim. Mais U. Quem é meu U aqui? 3x vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada de seno de g de x? Vou te fazer uma pergunta bem simples que tu vai me dar a resposta. Quanto é a derivada do seno de x? Cosseno de x. Só que aqui é x. E aqui quem é? G de x. O que é que você tem que pensar? Regra da cadeia. Regra da cadeia. Tranquilo ou não? Então vamos lá. O que é que diz a regra da cadeia? É a derivada da função seno. Quem é a derivada da função seno? Cosseno aplicada na própria função vezes quem? Vezes a derivada de g de x. Então, vezes a derivada de quem? De g de x. Cuidado, tá? Isso aqui é a derivada do seno de g de x. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Sim ou não? É a regra da cadeia. Quando a função depende de x, é a regra da cadeia. Tranquilo? Vamos lá, então. Tudo isso aqui igual, está faltando, né? A derivada disso em relação a x. Derivada de 3x², 6x. E a derivada de π? 0. Tranquilo? É uma constante. Π é uma constante. E agora, hein? O que é que eu vou fazer aí? Pensa aí. Eu não quero achar o g', então tenho que isolar o g', tá bom? Vou fazer isso aqui para você observar. Tem g' aqui e tem g' bem aqui. O que é que eu posso utilizar? Fatoração por fator comum. É um fator comum que está numa parcela e numa outra o quê? Parcela. Então, eu vou colocar como fator comum aqui o g' de x, sinal de vezes, e abre o parênteses agora. Tranquilo? Aqui na frente não tem o número 1? Coloca 1 dessa. Corta g' com g', vai sobrar quem? 3x cosseno de g de x. Sim ou não? E fecha o quê? Parênteses. Alguma dúvida, gente, nessa fatoração por fator comum? Eu estou isolando o g' de x, tá? Então, coloca quem está fora, que é o número 1 e o 3 cosseno de gx, dentro do parênteses. Igual, olha o que eu vou fazer, 6x. O que é que acontece com esse mais 3 seno de gx? Está positivo, ele passa para outro membro como? Negativo. Então, coloca ele bem aqui, menos 3 seno de g de x. Por enquanto, alguma dúvida? Não? Posso prosseguir? Se eu quero g', eu vou isolar. Quem está multiplicando, passa como? Dividindo. Aí você consegue encontrar o g'. Tranquilo, gente? Basta passar a operação inversa. Então, g' de x vai ser igual. Quem está do outro lado, tudo isso dividido por 1 mais 3 cosseno de g de x. Bonito, né? E agora? Agora eu já encontrei o g'. Só falta encontrar agora o g' de quem? De 0. O que é que eu vou fazer? Substituir. Se eu quero g' de 0, onde tem o x, eu coloco o quê? O 0. Concorda comigo? Então vamos lá. G' de 0. Isso implica, então, que g' de 0 vai ser quem? 6 vezes 0 menos 3 vezes seno de g de 0. Tudo isso dividido por 1 mais 3
Acho que está faltando alguma coisa aqui. Faltou o x, né? Aqui, ó. Desculpa, tá? É 3x. 3x. Então vai ficar 1 mais 3 vezes o zero, vezes o cosseno do g de zero. Observa para cá rapidinho. 6 vezes 0. 0. 3 vezes 0 vai dar 0 vezes isso aqui. Então todo isso aqui vai dar quanto? 0. Tranquilo? Quem foi que ficou no numerador? Isso aqui. Dividido por quanto? Por 1. Concorda? Esse lá dividido por 1, quanto é que vai dar o g' de 0? Vai dar menos 3 seno de g de 0. Tranquilo? Acabei, entre aspas. Dá menos 3 seno de g de 0. Eu poderia finalizar se eu soubesse quanto é o g de quê? De 0. E como é que eu faço para descobrir o g de 0? A derivada no ponto 0 é menos 3 seno. Seno de quem? G de 0. O que é o g de 0? Não é a função aplicada no zero? Pense em alguma ideia aí. O que é que daria para fazer? Até apaguei. Eu vou copiar bem aqui embaixo. Essa aqui é a equação que foi dada. Sim ou não? Foi essa a equação que foi dada? O que é que eu quero? O que é que eu quero bem aqui, né? O g de 0. O que acontece se eu jogar o x aqui sendo 0? O que é que vai aparecer aqui? O g de 0. Você concorda comigo ou não? Basta substituir o 0 lá na equação inicial para ver se aparece esse g de 0. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Vai ficar aqui, g de 0, acompanhe aqui. Quanto é que vai ser esse x aqui? Não é 0? Quanto é 3 vezes 0? 0. Então toda essa parcela aqui vai dar quanto? Não vai dar 0? Sim ou não? Aí eu venho por cá, para o outro lado logo. Igual 3 vezes 0 ao quadrado vai dar quanto? 0. Então só vai sobrar quem? Π. Então g de 0 vale quanto? Π. Foi fácil de obter isso daí. Era só voltar para a equação. Tranquilo? G de 0 vale quanto? Π. Agora eu finalizo então essa questão. G' de 0 é menos 3 seno de g de 0. Mas g de 0 vale π. Coloco o π bem aqui. Quanto é que vale o seno de π? Hein? Olha lá. Π. Aqui é o 0 e aqui é o π. Bem aqui. Qual é a coordenada desse ponto aqui? Menos 1 e quem? E 0. Sim ou não? Menos 1 e 0. Esse aqui é o cosseno e esse aqui quem é? O seno. Então, o seno de π vale 0. Então, vai ficar menos 3 vezes 0, que dá o próprio quê? 0. Eu precisava saber do seno de π. Tranquilo, gente, aí? Tá? Ou seja, dá um pouquinho de trabalho nessa questão, mas o passo principal, derivação implícita. Deriva de um lado e deriva do outro. E aí a gente consegue obter a derivada dessa equação inicial que a gente não conhece. Pega uma equação difícil, eu não consigo, vou para a derivada implícita. Tá? Se eu souber a derivada da função, vai fluir naturalmente. E se eu não souber, parto para a derivada implícita. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Considere uma função y
igual a f de x, onde y é positivo, é dada implicitamente por essa equação que eu mostrei até no início da aula, né? Que equação é essa mesmo? Equação da circunferência, de centro 0, 0 e raio 2. Vamos supor que é uma letra A, tá? Eu quero que você determine, então, o f de x. Eu quero que você mostre que x é igual... Ali tem um erro, tá? Não é igual, tá? Vou já olhar no meu material. É x mais y vezes dy dx é igual a zero. Se eu não me engano é isso. Vou já olhar o material. Isso é para você mostrar. E depois eu quero que você calcule... Também faltou ali. São 3 itens. Questão boa para a prova é essa. Eu tenho uma equação, que é dada implicitamente. Eu estou te pedindo a minha função. Eu estou te pedindo para você mostrar isso. E ainda quero a equação da reta tangente, que passa nesse ponto aqui. E está errado essa digitação. Eu errei, foi a digitação, tá? Deixa eu olhar logo aqui. Para mim não... errei. Ali está errado mesmo. Desconsidere lá a digitação, por favor, tá? A reta tangente que passa no ponto 1 raiz quadrada de 3. É isso aqui. É isso. Vamos lá, então. Bom, eu quero que você determine primeiro quem? F de x. Você concorda que o f de x é o y? Tá? Eu posso fazer essa equação usando a derivada, que é uma maneira, mas essa aqui é fácil de isolar. Tá? Eu já tinha feito ainda agora, se eu não me engano. Fiz, né? Y é igual a 4, se está mais, passa menos. Tudo bem? Tranquilo? E aí você usa o mais ou menos, que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Tranquilo isso aqui? Tranquilo, né? Agora só tem uma perguntinha. É válido as duas? Olha para a hipótese. É válido as duas? O que é que está escrito aqui? Que o y é maior do que zero. Esse y pode ser negativo? Não, então desconsidero. Deu para entender? Tá? Então, no automático, eu já estou querendo as funções que são maiores que zero. Estou restringindo. Tá? Estou colocando condições aqui. Vamos lá. Você concorda comigo que para isso ser maior que zero, isso aqui também tem que existir? Eu deveria pensar no domínio, né? Pensando no domínio, esse 4 menos x², ele tem que ser maior que quem? Que zero. Para existir, né? Domínio da função. Isso aqui tem que ser maior que quem? Que zero. Se tu fizer isso aqui igual a zero, alguém lembra quais são as raízes? As raízes da equação. 2 e menos 2. Então, você teria aqui 2 negativo e 2 positivo. Sinal não é de menos? Parábola voltada para cima ou para baixo? Quem lembra? Concavidade. Para baixo. Concavidade voltada para baixo. E aqui a parte negativa e para cá a parte positiva. Então, para isso aqui existir, a letra x, desculpa, a incógnita x tem que estar nesse intervalo. Entre 2 negativo e entre 2 positivo. E por que eu não coloquei o igual? Porque é maior do que zero. Deu para entender? Se você colocar bem aqui o 2, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Quanto é que vai dar o y? 0. Mas o y não pode ser 0. Ele tem que ser o quê? Maior do que 0. Então, o domínio está entre 2 negativo e 2 positivo. Alguma dúvida nessa parte aí do domínio? Tá, então já encontrei aqui. Letra A, digamos, está feita. Essa é o meu y. Tranquilo? Y igual a f de x. Agora eu quero mostrar isso aqui. Tá? Que x mais y dy dx é igual a zero. Então, eu pego a minha equação, x² mais y² igual a quem? A 4. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pensa aí.
Como é que eu faço para obter aparecer um dy dx? Eu preciso derivar a equação. Em relação a quem? A x. Eu preciso derivar. Então, vou usar aqui, ó, dy dx de um lado, tá? O y já é isso aqui, seria a minha função, e d dx. Deriva em relação a x de um lado e deriva em relação a x do outro. Tranquilo, gente? Coloca aqui, não vai esquecer, que são ambos, tá bom? Tranquilo? Eu acho que estou fazendo pela terceira ou quarta vez a mesma questão de forma similar. Tá? Tem gente que vai errar na prova. Vamos lá. Deriva em relação a x. Derivada da soma é a soma das derivadas. Qual é a derivada de x quadrado? 2x. Cuidado. Qual é a derivada de y ao quadrado em relação a x? Vai dar o 2y. Só 2y? Não, porque o y depende de quem? De x. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia. Novamente, o y depende de x. Novamente, eu preciso usar a regra da cadeia. Então, é a derivada da função normal vezes a derivada de y em relação a quem? A x. Igual a derivada d dx de 4, que dá quanto? Deu 0. Tudo bem? Eu quero mostrar isso. O que é que eu posso fazer? Olha daqui para cá. Qual é a única diferença? 2. Altera uma equação. Se tu pega todo mundo e divide por 2, divide por 2 de um lado e divide por 2 do outro. Não altera. Tá, ó. Bora fazer aqui. Pronto, vou fazer. Pronto. Altera o resultado? Não. Corta 2 com 2, x. Corta 2 com 2, fica quem? Y, dy, dx. E 0 dividido por 2 dá quanto? Dá 0. Conseguimos mostrar, bastava dividir por 2. Alguma dúvida nisso daí? Não? Agora vamos para a próxima, que eu já estou te dando uma dica. Dica não, estou dizendo, vai cair na tua prova. Reta tangente. Tá? Já estou avisando. Tu não sabe qual é a função nem a equação, né? Mas tu sabe que já vai o quê? Cair. Já é uma dica. O que é que eu preciso para encontrar a equação da reta tangente? Me dê as condições, os elementos, que caiu na prova passada, e alguns erraram mesmo, e feio. Eu preciso do coeficiente angular. Mas como é que eu calculo o coeficiente angular? Quem lembra? A derivada da função. Então eu preciso encontrar quem? A derivada. A derivada te dá o coeficiente angular. Olha para cá, tu já tem derivada? O que é que está escrito aqui? Isso é a derivada da função. Tá? É a derivada, eu já até encontrei a derivada, só falta isolar. Ela não está o quê? Isolada. Bora isolar a partir dali. Tá? A partir daqui do item B, vê se você concorda comigo. Y dy sobre dx é igual. Se está x positivo, passa x negativo. Tranquilo? Tá bom? O y está multiplicando? Como é que ele passa para cá? Então vai ficar como? dy sobre dx é igual a menos x dividido por y. Alguma dúvida? Não? Aí tu fala, professor, o que é o dy dx meu? É justamente a derivada do y. Tá bom? Ah, ou a derivada, quem é meu y? Não é f de x? É a derivada da função em relação a x. Vai ser quem? Menos x sobre y. Talvez vocês se confundam nessa questão de tanta nomenclatura, né? Mas y' é o f', que é a mesma coisa que o dy dx. Tá bom? Tá. O que eu preciso? Da equação da reta. Vou até tirar esse m, senão ainda vai confundir a cabeça de alguém. Não vai te esquecer que o coeficiente angular aqui vai ser o f ou aplicada no ponto, tá? No ponto x0. Tá bom? Vamos lá. Quem é o meu coeficiente angular? É a derivada no ponto. Está aqui. Já tenho.
Está faltando x0 e y0. Eu quero a reta tangente qual ponto? 1 raiz de 3. Então, 1 raiz de 3. O meu 1 é o x0 e o raiz de 3 quem é? y0. Tranquilo, gente? Aí? Alguma dúvida? Então, bora jogar. Y menos y0. Quem é y0? Raiz de 3. Igual f' de x0. Então, essa derivada. Em qual ponto? No x0. Mas quem é o x0? 1. Então, eu vou calcular aqui. Vai ser f' de 1. Atenção, porque eu vou fazer aqui. Preste atenção. Vai ser o x. Quem é meu x? 1. Dividido por y. Quem vai ser esse y? Aí você fica 1 dividido por y. Gente, eu não estou calculando no 1. Quanto é que vale o y quando o x vale 1? Raiz de 3. Está dando ou não para compreender? Talvez você fique aqui em dúvida. X dividido por y. O que é a derivada no x? É o x dividido por y. Como eu estou calculando em um ponto, e eu conheço quem é o x, quem é o y, então eu coloco o x e coloco aqui quem? O y. Alguma dúvida? Faltou sinal de menos aqui, tá? Alguma dúvida aí? Isso aqui é a derivada de x no ponto 1. E isso aqui quem é? Meu coeficiente angular. Não é o meu coeficiente angular, derivada no ponto? Então eu vou colocar aqui a derivada no ponto. Deu menos 1 sobre raiz quadrada de 3 vezes, abre parênteses, x menos o x0. Quem é o x0? 1. Pronto. E eu tenho a equação da reta o quê? Tá, gente? Basta fazer a distribuição, alguma multiplicaçãozinha aí. Alguma dúvida? Bora passar essa raiz quadrada de 3 para cá multiplicando. Raiz quadrada de 3 vezes y, da raiz quadrada de 3y, vou fazer direto, tá? Mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 da raiz quadrada de 9, que vai dar o próprio 3. Tudo bem? Igual. O menos 1 agora sobrou sozinho, né? Não passei multiplicando. E aqui basta trocar de sinal. Vai dar x e menos com menos dá mais. Mais 1. Você, para minimizar aqui, você pode escrever ela de duas formas. Obrigado. Menos x. Menos x mais 1. Brigadão. Então, isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Bora lá. Se está menos 3, passa para cá como? Mais 3. Então, vai ficar 3 com mais 1, vai dar 4. Vai ficar menos x mais 4 igual raiz de 3y. O raiz de 3 está multiplicando. O raiz de 3 passa dividindo. Tudo bem? Para ficar mais bonitinho, deixa logo assim. Menos x sobre raiz de 3 mais 4 sobre raiz de 3. Se quiser, faz a racionalização, joga para cima. Tem várias maneiras de escrever. Mas chegando pelo menos aqui, ó, ou aqui, para mim já está de bom tamanho. Tudo bem? Mas eu preciso entender que a equação da reta tangente é essa. Eu preciso do coeficiente angular e do ponto. Tudo bem? Tá. Eu coloquei foi embaixo, tá? É o item C não tinha. Você sabe o que é uma reta normal? Reta normal. Pode dizer que é uma reta que não é doida, não é maluca. Como é chamado uma reta normal em geometria analítica? Alguém lembra ou não? É uma perpendicular a quem? É perpendicular, mas é perpendicular a quem? Tá correto a sua resposta. Vamos lá, preste atenção então aqui. Eu escrevi que a reta é dada dessa maneira aqui, tudo bem? Eu vou até vou deixar essa mesma equação aqui de uma outra maneira aqui. Deixa eu ver aqui como eu vou escrever. Tem várias maneiras de escrever ela, né? Eu vou escrever assim, ó. Raiz quadrada de 3y, tá mais 1, passa para cá menos 1, tá menos x, passa mais x. Mais x, mais 1, passa menos 1. Pode ser equação geral da reta, tudo bem? Equação geral da reta. Concorda? Ax mais by mais c igual a 0. É várias maneiras de escrever. Você lembra quando duas retas são perpendiculares? O que acontece?
Tá, tu sabe que duas retas perpendiculares vai formar um ângulo de quê? De 90 graus, tranquilo, tá? Mas pensa aí, assim, num gráfico qualquer, uma curva, tá bom? E aqui eu tenho uma reta, essa minha reta é uma reta o quê? Tangente. É uma reta tangente. Aí você vai dizer, professor, o que é uma reta normal? Nesse ponto, vai ser uma reta perpendicular. Onde? Nesse ponto. Deu para entender? Então vai ser uma reta que vai ser dessa maneira aqui, ó. Tranquilo? A minha reta tangente. E o que é reta normal? É uma reta perpendicular à reta tangente. Lá no ensino médio tem uma relação da seguinte maneira. Se essa reta aqui eu chamo de R, ela tem um coeficiente angular. Eu posso chamar de R. Se essa reta aqui for a reta S, ela também tem um coeficiente angular, que eu chamo de quê? De S. Coeficiente angular da reta R e coeficiente angular da reta S. Alguém lembra de uma relação dessas duas retas? Tem uma relação que diz o seguinte, que o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S tem que ser igual a quanto? A menos 1. Isso é no terceiro ano do ensino médio, tá bom? 1 multiplicado pelo outro dá quanto? Menos 1. Resumindo, um é o inverso simétrico do outro. Tá bom? Aí essas retas são perpendiculares. Uma é tangente e a outra é normal. São duas retas perpendiculares. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Vai ficar como atividade para te fazer da reta normal. Tá bom? Mas deixa eu colocar aqui no GeoGebra. X quadrado, 1 raiz de 3. Tá, presta atenção aqui. Tá vendo o ponto A? Esse ponto A, ele tem como coordenada 1 e quem? Raiz quadrada de 3. Nós acabamos de fazer a reta tangente. Bora ver como é que fica a reta tangente aí dele. A gente vem aqui, reta tangente, que passa nesse ponto em relação à curva. Errei aqui. Ao inverso. Não está indo a reta tangente, sei por quê. Tá, não está indo, paciência. O que eu quero te dizer é o seguinte, que se você tiver aqui a tua circunferência, e bem que eu tenho um ponto, 1 raiz quadrada de 3. Se essa aqui é a minha reta, o quê? Tangente, que é dada por essa equação, por essa o quê? Equação. Aí eu te pedi agora a reta o quê? Normal. E o que vai ser a reta normal? Vai ser uma reta perpendicular nesse ponto. Então ela vai passar por aqui, ó. Deu para entender? E a ideia não é fazer geometricamente. A ideia, eu queria mostrar no GeoGebra, mas não consegui. A ideia é você saber que a reta normal é uma reta perpendicular. E um detalhe, qual é a ideia de eu utilizar a mesma ideia? Eu vou utilizar o mesmo ponto, que é um ponto 1 e quem? E raiz quadrada de 3. Aí só vai faltar o coeficiente, o quê? Angular. Aí tu fala, como é que eu acho o coeficiente angular? Através dessa relação bem aqui, ó. Essa é a reta R, que lá o coeficiente angular da reta, deixa eu olhar ali, não sei se você vai, mas pronto. Menos 1 sobre raiz quadrada de 3, vezes o coeficiente angular da reta S, que é igual a quanto? A menos 1. Tá?
Ou seja, aí eu consigo achar o coeficiente angular. E aí eu volto para o mesmo sistema. Segue os mesmos passos anteriores, tá bom? É só multiplicar e fazer as continhas aqui. A ideia é essa. Aí você fala, professor, eu não entendi aquele menos 1 raiz quadrada de 3. Está bem aqui, ó. Menos 1 raiz quadrada de 3. É o coeficiente angular da reta. Lembra? Né, letra A? Menos 1 raiz de 3. Tá bom? O que é o inverso simétrico desse daqui, alguém sabe? Raiz de 3. E o simétrico? Se era negativo, torna-se o quê? Então, o coeficiente angular da reta normal vai ser raiz quadrada de 3. Não é nem preciso fazer conta. Basta tu decorar. Esse inverso o quê? Simétrico. Tipo, se o coeficiente angular aqui fosse 2/3, quem seria o coeficiente angular da reta normal? O inverso. Qual é o inverso de 2/3? 3/2. Só que é simétrico. Aí ficaria menos 3/2. Deu para entender? Isso é o inverso simétrico. Uma é assim e a outra perpendicular é o inverso simétrico. Bom? Ok, vamos avançar, senão não vai dar muito tempo. Tem outras questões aqui para fazer. Deixa eu ver aqui. Bora avançar. Vamos falar um pouco agora da derivada da função inversa, tá bom? Bom, a gente estudou função inversa em algumas aulas anteriores, que a gente falava sobre a função inversa da exponencial, a função inversa do log natural e assim vai, né? Falamos de algumas funções aí que vocês conhecem. Agora, alguém lembra qual é a condição para uma função admitir uma inversa? Ela precisa ser uma função bijetora, uma função bijetora. Ela só tem inversa se ela for bijetora, tá? Ou seja, bijetor, injetor e sobrejetor, e assim vai. E teve umas funções que a gente trabalhou com um pouquinho de dificuldade, que dá trabalho, que são as funções trigonométricas, né? Um exemplo, alguém lembra qual é a função inversa? Do seno de x? A função inversa do seno de x era o arco seno de x. Agora, tranquilo. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual é a derivada do seno? Qual é o seno de x? E qual é a derivada do arco seno de x? Vocês já sabem? É isso aí. Existe derivada disso, tá? Só que a pergunta é como é que eu calculo essa derivada? Tá dando para compreender? E a gente vai precisar um pouco aí fazer umas pontes para poder chegar nessas derivadas que ainda não foram mostradas para vocês. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá então. Preste atenção bem aqui. Lá em função inversa, a gente falava o seguinte, que y é igual à inversa de x, quando x é igual a quem? Ao f de y, tá bom? Agora, olha para isso bem aqui. Você concorda que eu estou dizendo que x é igual ao f de y? Então eu posso escrever x é igual ao f de y. Mas quem é meu y? F menos 1, né? Então eu posso colocar bem aqui f menos 1 de x. Ou seja, eu volto para o meu x. Se eu pego uma função, olha essa ideia. Se eu pego a minha função e aplico na inversa,
dá o próprio elemento. A gente trabalhou isso na questão da lei do anulamento, né? Mostramos alguns pequenos casos, mas mostramos. Tá? Bom, ok. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar bem para cá. Eu vou pegar esta identidade e vou derivar em relação a x para tentar obter a derivada da inversa. Vamos lá, me ajudem, por favor. Tá? Quanto é que dá a derivada de x? D de x em relação a x, dá quanto? Quanto é que dá a derivada em relação a x? De x? 1. Não, isso aqui não é uma constante, então aqui dá quanto? Dá 1. Cuidado agora, tá? Preste atenção. Quanto é que dá a derivada... Opa, faltou aqui dx, tá? D dx. Quanto é que dá a derivada em relação a x de f composto com f menos 1 de x? Mesmo que tu não me dê a resposta, eu só gostaria que você me dissesse o que é que você deveria usar aqui. Regra da cadeia. Por que, professor, regra da cadeia? Porque o f depende de uma outra função em relação a x. Então, nem apaguei porque eu falei para vocês desde o início da aula que eu ia usar exaustivamente, não foi isso? Então, novamente, eu vou aplicar a regra da cadeia. Tá bom? Vamos com calma, então. Então, vai ser... A regra da cadeia aqui pensando, vai ser o f de linha, que é essa daqui, vai ser o próprio f de linha. F de linha aplicado no g de x. Quem seria meu g de x aqui? O f menos 1, tudo bem? Então, é o f' aplicado em f menos 1 de x. Vezes g' de x. Quem que está fazendo o papel aqui de g' de x? Não é o f menos 1? Então vai ficar aqui, vezes a derivada de f de menos 1 em x. Por enquanto, alguma dúvida nisso daí? Não? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou copiar, depois eu te explico. Coisa simples. Olha para cá. Esse termo não está multiplicando, esse fator? Se está multiplicando, ele pode passar para outro membro como? Dividindo. Então, vai ficar 1 dividido por f' de f de menos 1 de x. Isso é igual a quem sobrou, que é o f menos, a derivada de f menos 1 de x. Isso aqui é o quê? É a derivada da função inversa. Tranquilo? Tem uma outra forma de demonstrar, mas não seria o objetivo aqui. Só quero que você compreenda essa formulazinha para a gente tentar chegar na compreensão das próximas questões aí. Tranquilo aí, gente? Vai dizer mais uma fórmula, né? É mais uma. Tá bom? Ainda vou ter várias outras. Tá bom? Mais uma regrinha. Então, a derivada da função inversa aplicada em x vai ser o quê? 1. Cuidado com essa notação aqui, por favor, tá? 1 sobre a derivada da função aplicado na inversa. Tá? Vamos com calma. Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou começar por aqui. Essa daí você vai fazer. Se f de x é igual ao cosseno x, quem é a inversa? Quem é a inversa do cosseno? A função inversa do cosseno, ela vai ser o quê? O arco cosseno de x. Sim ou não, gente? Não foi isso que eu mostrei nas aulas para vocês? Se o f é o seno,
O inverso é o arco cosseno. Se F é o cosseno, o arco cosseno. Se é o tangente, é o arco o quê? Tangente. Só que lá nos gráficos eu falava para vocês o seguinte, vou já apagar aqui, não vai te esquecer, que o seno não é tudo isso aqui? Tá? Vai embora. Não vai te esquecer que a função seno ela não é bijetora. Não é. Aí a gente fez alguma restrição no domínio. Bora pegar a função cosseno para lembrar também aqui rapidinho. Olha a função cosseno. Vai embora, né? Vai, sobe, desce, assim vai. A função cosseno ela é bijetora? Não. Ela não é bijetora. Quando eu apresentei para você, eu fiz o seguinte, então. A gente restringiu um domínio dela, lembra lá? Tá? Para me mostrar o arco cosseno, eu falei, tá, bora trabalhar com a função cosseno de x, mas ela indo de zero até quem? Π, não foi isso? De 0 a π, e aqui a imagem era menos 1 até quanto? 1. De menos 1 a 1. Bora ver se alguém lembra. E como é que fica a inversa dela? Quem seria o domínio? Isso aqui não é invertido? Eu falei, aí inverte. O domínio vai de menos 1 a 1, aplicado em quem? 0 a π. Tentem aprender essa parte, que é a mesma forma para demonstrar seno, tangente, arco, tangente, e assim vai, tá bom? Vocês precisam ter esse momento de treino em casa, tá? Então, coloca o domínio e aqui vai inverter. Domínio e imagem, a imagem vira o domínio vira imagem. Inverte, tá? Na função inversa. Ok. Bom, o que é que eu estou querendo encontrar agora aqui? Eu perguntei para você quanto é a derivada do arco cosseno. Alguém sabe a derivada do arco cosseno? Aí fala, não sei. Mas o que é que eu posso usar? Isso aqui, ó. A derivada de f de quem? Menos 1. Quem é o f menos 1 aqui? Não é o arco cosseno? Então eu vou calcular aqui. Vou usar essa expressão. Bora lá. Vou calcular o arco cosseno de x derivada. Tá bom? Bora lá, vou com calma. Eu estou calculando a derivada da inversa. Concorda comigo? Derivada de quem? Da inversa. Inversa de quem? De f. Quem é meu f? É o cosseno. Quem é a inversa? Arco cosseno. Então, vou calcular a derivada do arco cosseno. Tudo bem? Vou até fazer assim uma pequena anotação, que eu vou utilizar bem aqui com calma. Vou colocar bem aqui um triângulo. Vamos lá, então. Isso aqui é igual a 1 dividido pela derivada. Derivada de quem? Não é derivada? Derivada de quem? De f. Primeira pergunta, quem é o meu f? Quem é meu f? Está aqui, ó. Quem é o meu f? É o cosseno. Então, bem aqui onde está a derivada de f, eu vou calcular a derivada do cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Então eu coloco aqui menos o seno. Está dando para entender? Aplicado dentro de quem? F menos 1. Professor, mas quem é o F menos 1? Está bem aqui, ó. F menos 1 é o triângulo. Quem é o triângulo aqui? F menos 1 é o arco cosseno de x. Então aqui dentro vai ficar o arco cosseno de x. Deu para entender, gente? Tranquilo? Então, a derivada da inversa da f, quem é a inversa? É o arco cosseno. É 1 dividido pela derivada de f, derivada do cosseno, menos seno. Aplicado na inversa. Quem é a inversa? Arco cosseno. Essa é a derivada do arco cosseno. Claro que você não vai deixar dessa maneira aqui. Aí existe mais umas continhas aí para a gente fazer para chegar no resultado final. Vamos lá. Vou colocar aqui essa relação. Tranquila essa relação? Relação trigonométrica fundamental. Agora, essa relação ela não vale para qualquer ângulo θ real. Número o quê?
real. E você concorda comigo que arco cosseno de x é um número real? Ele é um número real. E o que é que eu vou fazer então? Eu vou substituir θ. Eu vou substituir θ aqui por arco cosseno de x. Nessa relação aí, tá bom? Então vai ficar aqui seno quadrado de quem? De θ. Quem é meu θ? Arco cosseno de x. Mais cosseno quadrado de θ. Então fica cosseno quadrado. Quem é meu θ? Arco cosseno x. Então coloco bem aqui, arco cosseno de x. Tudo isso igual a quanto? Igual a 1. Por enquanto, alguma dúvida? Só troquei o θ por arco cosseno de x. Porque o arco cosseno de x ele é um número real. Então é válida essa relação. Agora aqui tem uma pequena sutileza matemática. O que é o f aplicado com a inversa? Não é o x? Pega uma função e aplica com a inversa. Quem é que dá? O x. Esquece esse quadrado aqui. O que é o cosseno aplicado no arco cosseno de x? É o x, é a lei do anulamento. Eu tenho aqui o f aplicado em quem? Em f menos 1. Está dando para entender ou não? Eu estou usando anulamento. Uma função aplicada na inversa dá o próprio x. Deu para entender? Vai dar quem então? X. Mas vai ser x elevado a quem? Ao quadrado. Tranquilo? Então, cosseno aplicado no arco cosseno vai dar x. E aí fica x ao quadrado. E adivinha? Quando você for fazer do seno na sua casa, vai passar pela mesma situação. Pode fazer. Aí, só que lá vai aparecer seno do arco seno. É a mesma ideia a demonstração, tá bom? Então aqui vai ficar seno quadrado do arco cosseno de x mais cosseno do arco cosseno vale x. Só que é x ao quadrado. Tudo isso igual a quanto? Igual a 1. Posso prosseguir? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar o seguinte. Vê se você concorda comigo. Está x positivo, passa x negativo. Então vai ficar 1 menos x quadrado. Atenção que eu vou fazer direto. Está x quadrado positivo, passa x quadrado negativo. Esse número 2 não é uma potência? Jogo para o outro lado na forma de quê? Raiz quadrada. Então aqui fica a raiz quadrada de 1 menos x. Só que quando vai para a forma de raiz, aqui aparece um tal de mais e aqui aparece um tal de menos. Então aqui desse lado só ficou quem? O seno do arco x. Alguma dúvida? Tranquilo? Posso prosseguir? Ok. Agora só falta eu decidir se é mais e menos. Se é válido uma, se é válido as duas ou nenhuma. Eu tenho que decidir isso daí. Tá bom? Vamos lá. Seno do arco x está escrito bem aqui, ó. Tá? A derivada ela vai ser o seno do arco x. É esse valor. Eu vou pegar esse valor e substituir bem aqui. Só que agora falta verificar o seguinte. Quem é o arco cosseno de x? Olha para cá. Arco cosseno de x, ele é dado em qual valor? De 0 a π. Então, não sei qual vai ser, mas o arco cosseno de x, ele está compreendido entre 0 e quem? E π. Então, quando eu vou calcular o seno, quando eu vou calcular quem? O seno vai ser o seno de um ângulo que está entre quem? 0 e π. Está dando para compreender? Se o arco cosseno está entre 0 e π, então o seno vai ser um seno de algum ângulo, que vai estar entre quem? 0 e π. Mas calma aí. Não é esse o gráfico da função? Da função seno? Minha pergunta é, de 0 a π, você concorda que os valores são todos positivos? Sim ou não? Ou tem algum valor negativo? Não, então eu descarto o valor o quê? Negativo. Deu para entender? De 0 a π só tem valores positivos. Ah, tá. Então venho para cá agora. A derivada do arco cosseno de x vai ser 1 sobre seno do arco cosseno. Quem é o seno do arco cosseno? 1 menos x quadrado, raiz quadrada. Deu para entender? Aí a gente chega nessa... Ah, faltou alguma coisa aqui, tá? O que foi que eu errei? Aqui não tem o menos?
mais com menos dá menos, joga o sinal de menos aqui para cima, tá bom? Tranquilo? Bom, fica como tarefa para você fazer essa daqui. Fica como tarefa, tá? Arco seno de x, derivada. Dá quase o mesmo resultado, tá? Olha aí. Qual é a diferença? O sinal. A derivada do arco cosseno é menos 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. E a derivada do arco seno é 1 positivo dividido por 1 menos x quadrado. Mais uma para te fazer, que é a do arco tangente. A derivada do arco tangente vai ser quanto? 1? Isso. 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá bom? Tentem fazer essas duas aí, se eu não me engano, é esse aqui do arco tangente. É isso aí mesmo, tá correto, tá? Estudem para a prova de vocês, vou colocar tudo que eu falei, as questões, tá bom? Regra da cadeia, a derivada do quociente, do produto. Vou colocar uma de derivada implícita também, logicamente, tá bom? Boa sorte, até a próxima. Valeu.